As novas revelações publicadas hoje no jornal Folha de São Paulo, de conversas via Telegram entre procuradores da Operação Lava Jato, mostram que o ex-juiz Sérgio Moro interferiu na negociação de delações, o que a lei não permite. Em diálogos no início do ano de 2015, a Lava Jato negociava um acordo de leniência com a Camargo Correia e acordos de delação premiada com executivos da empreiteira presos desde novembro de 2014. Deltan Dallagnol diz: "Oi, lindão." Carlos Fernando responde: "Fechei o escopo, a princípio com a Camargo. Parece razoável. Petrobras, Belo Monte, Angra 3, Valec." Deltan: "Nós tínhamos que ser duros na negociação, mas o sistema hoje não permite que eles digam tudo. E o que dirão é bem razoável. Agora nós temos que pensar na multa. Pede para o Roberto Leonel o faturamento e o lucro das empresas do grupo nos últimos 5 anos. Carlos Fernando responde: "Vou pedir 2 bilhões de dólares. Deltan: "Temos que ter os dados e calcular quanto pagou de propina, para ter parâmetros, sem prejuízo de pegar tudo que dá." Carlos Fernando: "Se tiver informações, sim, a reunião será na próxima semana." E a gente volta a falar sobre as revelações da interferência do ex-juiz Sérgio Moro na negociação de acordos de delação na Operação Lava Jato. Na fase final das negociações com os executivos da Camargo Correia, Deltan Dallagnol, chefe da Lava Jato, sugeriu ao procurador Carlos Fernando que consultasse Moro antes de definir os benefícios dos colaboradores. Segundo Deltan, Moro não aceitaria homologar as delações se a pena prevista não incluísse pelo menos 1 ano de prisão em regime fechado. Os dois procuradores não concordavam com a estratégia nas negociações. Deltan fala: "Eu não estaria aqui na quarta, nem na reunião com Moro, mas seria bom que houvesse uma conversa sobre os acordos dos 3 porquinhos." Carlos Fernando: "Você reclamou que me meti, mas podíamos ter problemas com a questão da Valec se o Hélio Télio, procurador, depois não concordasse ou criticasse o nosso acordo, sendo ele o procurador natural. A título de sugestão, seria bom sondar Moro quanto aos patamares estabelecidos ontem. Pensei sobre o que você disse deles trazerem a Camargo Correia. Pode acontecer, mas se eles não vão indicar um acionista, pegaremos eventualmente outros diretores, torcendo para eles indicarem os acionistas. É possível que ocorra, mas temos que pensar em 2 coisas. 1. Vamos ter braço para tudo isso, ir atrás do diretor logo para que depois venha a Camargo Correia? Há várias prioridades em andamento. 2. A meu ver, essa estratégia pode sim ser perseguida, mas as prioridades vivem mudando e o acordo deve ser justificável por si só. Colaborações são um flanco para críticas. Caminhamos com a força da opinião pública e não podemos perdê-la. Sei que você discorda do item 2, estou só colocando minha opinião. Estarei lá na quinta para sustentar isso. 3. Uma crítica que virá é o número de acordos de colaboração. Não concordo com essa crítica se o acordo for individualmente justificável. E não é a minha maior preocupação, mas vi 1 ou 2 de nós mencionarem essa preocupação." Carlos Fernando: "Deltan, como disse ontem, não somos noviças virgens para ficar tão preocupados com o que vão pensar de nós. As críticas vêm sempre e ultimamente somos mais criticados pelo que não fazemos, como a Procuradoria-Geral da República, agora com o Pessoa. A minha crítica, e neste ponto falo pelo Januário, é que o procedimento de delação virou um caos. Creio que se a sua divisão de serviços pressupõe que eu e Januário estamos encarregados dos acordos, eles devem ser tratados por nós. Você é o promotor natural e pode discordar, e eu sempre ouço todos. O que mais vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado sem realmente ir em frente. Não sei fazer negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa-fé que entendo o negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores. Eu desejo que sejam estabelecidas pautas razoáveis e que eu e Januário possamos trabalhar com mais liberdade. Os últimos acordos que fizemos foi por exclusiva vontade minha e não vejo reclamação generalizada contra eles. Muito pelo contrário. Agora o acordo com o Rafael foi bom para aplacar a insegurança de Brasília. Vamos pensar a longo prazo. Se falta de mãos fosse um argumento, não estaríamos aqui hoje." Deltan: "Carlos, eu apoiei todos os acordos que você fez. Essa autonomia não está existindo em nenhum setor.
Todos estão opinando em ações de improbidade administrativa, nas denúncias, no relacionamento com a imprensa, com a Procuradoria-Geral da República, até no uso do meu tempo. Risos. Quanto mais sensível é o tema, mais todos querem contribuir para que o resultado seja melhor. O que acho que faltou no caso dos acordos, na minha opinião, foi conversarmos antes e pensarmos na estratégia. Reconheço que falhei em não organizar reuniões em coordenação. Devem existir mesmo. Como todos são barbados e experientes e não queria ficar me metendo, estava deixando rolar e que cada um marcasse reunião quando queria. Mas vejo agora que não é o ideal e que tenho que estar mais perto de todos. Mas até isso não é unânime, risos. Os acordos são sensíveis por diversas razões. Uma é a opinião pública e precisamos dela, meu amigo. Outra é o fato de que nossa e minha reputação estão ligados ao caso. Estamos numa era tecnológica e, como promotores, não ganhamos, mas dependemos de nossas reputações. Isso me leva a ser mais conservador do que arrojado, mas te entendo também. Enfim, acho que devemos conversar mais e vamos fazer isso para trabalharmos como um time mais entrosado. Carlos Fernando responde: vou discordar de muitas das suas premissas, mas não aqui. Quero essa reunião com a presença de Januário e Orlando, ao menos. Deltan fala: Carlos, você quer fazer os acordos da Camargo mesmo com pena de que o Moro discorde? Acho perigoso para o relacionamento fazer sem ir falar com ele, o que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou. Quer que todos tenham pena de prisão de 1 ano, mas tem que falar com ele sob pena dele dizer que ignoramos o que ele disse. Você pode até dizer que ouve e considera, mas conveniência é nossa e ele fica à vontade para não homologar, se quiser chegar a esse ponto. Minha sugestão é apenas falar. E meses depois de concluídas as negociações com a Camargo Correia e seus executivos, os procuradores da Força Tarefa de Curitiba já tratavam com naturalidade a interferência de Moro. Eles discutiam o assunto com colegas de Brasília num grupo no Telegram. Douglas Fischer fala: galera, o Paulo disse ontem em Passant, aqui em Brasília, que teria havido 2 casos em que o Moro não aceitou proposta de acordos por falta de originalidade nas provas apresentadas. Vocês têm estas decisões dele? Obrigado. Paulo Roberto Galvão responde: Douglas, o Moro tem reclamado bastante, mas ao final sempre concorda com a nossa proposta. No caso do Dalton Avancini, executivo da Camargo Correia, ele inclusive consignou a discordância. Acho que em ata de audiência, e deu 5 dias para justificar, mas depois aceitou. Mais recentemente, ele também implicou com o acordo do Musa, ex-gerente da Petrobras, mas não sei se constou por escrito. Diogo sabe? Orlando Martelo: Januário está reforçando os depoimentos para superar a questão, mas ainda não foi homologado o do Musa. Deltan fala: caro, Gebran e colegas da regional entenderam que não seria o caso de homologar o acordo da Auler lá, por não haver pessoas indicadas que tenham prerrogativa de foro. Ainda que discordando tecnicamente, vejo vantagens pragmáticas de homologar por aqui, mas não quisemos avançar sem sua concordância quanto à análise dessa questão por aqui. Podemos prosseguir? Se preferir, vou à Justiça Federal conversar pessoalmente. Sérgio Moro responde: para mim tanto faz aonde, mas quais foram as condições e ganhos? Deltan: ok, não sei. Quem fez, creio, foi o Carlos Fernando. Vou checar e eu ou alguém informa. E para falar sobre esses últimos diálogos divulgados hoje pelo jornal Folha de São Paulo, recebo o comentarista João Caires. Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Tudo bem. Bom, João, essa interferência do Moro nessa questão das delações, você considera ilegal? Não, é completamente legal. Está na lei de 2013, inclusive uma lei que foi criada nos governos do PT, né? Tanto a lei de organização criminosa como a lei de delação premiada em 2013. E está bem claro. Aliás, o juiz não tem que ficar conversando. Você vê que é uma coisa assim totalmente absurda. E o que eu acho que já passou de todos os limites até agora, todos esses diálogos, já teria que ter alguma coisa, e não aconteceu nada ainda, você não vê nenhuma parte das autoridades, a gente sabe que tem juízes sérios, tem promotores sérios, procuradores sérios, e ainda nada se fez contra essas pessoas. E o mais absurdo ainda aconteceu com a questão do Toffoli. Eu vi agora aí na reportagem, né? Tudo é negado ao presidente Lula. O Toffoli liberou para o Queiroz, para os Bolsonaros, um absurdo, a questão do COAF. Eu até comentei ontem no comentário que eu fiz, que o COAF foi criado em 1999, né? O Conselho de Controle, né, da questão financeira,
que ele observa se está tendo alguma coisa estranha no movimento financeiro, para pegar justamente lavagem de dinheiro. Então, até um delegado comentou, o PCC deve estar comemorando, não só o PCC, né, como todas as organizações criminosas, porque isso já existe há 20 anos, o COAF foi criado para isso, ele não precisa de autorização, a lei já está dizendo, porque ele tem que estar ali monitorando para saber o que vai acontecer. Aí o Toffoli atende a defesa do Bolsonaro, e com isso alivia as pressões, as investigações em cima do filho, em cima do Queiroz, que ninguém sabe onde está. E com relação ao ex-presidente Lula, tudo é negado, inclusive a suspeição desse juiz que comemorou, que disse que a peça, a sentença era maravilhosa, sem ter lido. Né? Lembramos que esse TRF é o que cuida também da questão da Boate Kiss, que morreu centenas de pessoas. Até hoje não foi resolvido, nada aconteceu. Eles passaram o processo do presidente Lula à frente, uma velocidade assim, parece que tinha 250 processos à frente. E com relação aos outros, é assim, aos amigos, vista grossa, aos inimigos ou adversários políticos, o mais alto rigor da lei. Bom, nós vemos nessas revelações que muitos ministros são citados, né? O Barroso, o Fux e o Fachin. Qual um caso seria, como eles poderiam agora, a partir de agora, julgar qualquer tipo de processo? Não, a gente então, para pensar sobre isso, né? Porque está na mão deles, né? O que eu acho mais engraçado é que o Moro fica falando de sensacionalismo, de outras coisas, e o que mais eles fizeram durante a Operação Lava Jato foi sensacionalismo. Quem não lembra daquela história do PowerPoint, que eles gastaram centenas de milhares de reais num hotel, né, alugando hotel, com hospedagem, com som e tudo mais, para fazer aquela bobagem do PowerPoint, para depois, no fim, falar que não tinha prova, né, que tinham convicções. Então, assim, eles fazem esse sensacionalismo. Esses juízes que foram citados, para mim, são suspeitos, né, o Fachin é nosso, em Fux we trust, e o próprio Toffoli também, com essa atitude, é muito suspeito. E o Barroso, essa história de levar o acusador e o juiz num jantar ou um coquetel privado. Com qual objetivo? É muito estranho isso, um juiz da Suprema Corte que depois vai ter que julgar questões relacionadas à Operação Lava Jato. Primeiro que ele deveria muito bem separar as coisas, porque o juiz tem que estar de um lado e o acusador de outro. A mesma coisa na questão das delações. A gente vê que há uma negociação entre o promotor, né, o procurador, e o juiz, um absurdo. O juiz apenas tem que receber o que está na lei. Ele recebe e olha se vale ou não a pena. E o próprio ministro fazer pode a delação. julgar nesse caso. Exatamente, é um acordo que se faz antes, entre a defesa, assim, você está sendo acusado de algo. Então a defesa faz um acordo com a acusação. Se a acusação e eles entrarem num acordo, vai passar para o juiz. O juiz vai avaliar se vale ou não, diante das provas, diante do que está nos autos, se vale a pena fazer o acordo de delação premiada. E pelo que a gente viu nos diálogos, o Moro orientava de que maneira tinha que se fazer a delação. É um absurdo, ou seja, está encaminhando tudo certinho para condenar as pessoas, mesmo que as pessoas sejam inocentes. E a gente já viu vários casos desses aí, acontece sempre de plantação de prova, entre outras coisas. Mas o que eu quero dizer aqui para quem está nos assistindo é que já chegou ao limite. Eu acho que tudo que já foi revelado, ainda tem mais coisa, parece que nem mais. 5% do que tem aí, né, da documentação que o Intercept Brasil está revelando. E não é só o Intercept Brasil, nós temos aí o jornal Folha de São Paulo, temos a própria Veja, que inclusive matéria dela foi utilizada para condenar o presidente Lula, que também está publicando, temos a Rede Bandeirantes com o Reinaldo Azevedo, o próprio Correio Brasiliense, talvez eles vão fazer acordos com outros jornais, mas assim, já tem um leque de meios de comunicação, a própria TVT também, né? Mas você não quer falar que a TVT tem algum lado, mas você pega, são vários jornais que têm um viés político, cada um o seu, que estão apontando isso e ninguém está tomando ação. É um absurdo, eu acho, diante dos fatos, já devia ter Moro renunciado, o Dallagnol ser afastado, até porque ele pode, como o próprio Glenn Greenwald colocou, ele pode estar destruindo provas. E assim, até hoje eles não deixaram o celular para periciar. Não acontece nada, né? E aí lembramos do presidente Lula que teve aquela... Grampeado, condução coercitiva, uns abusos total. E agora está tudo bem. Então, eu estou aqui indignado e acho que já deu o limite. Não temos que esperar mais o Glenn apresentar. Lógico, é muito bom que eles vão apresentando e a cada dia que passa é uma surpresa cada vez mais forte. O que a gente viu hoje nesses diálogos colocados pela Folha de São Paulo, um completo absurdo. O juiz Moro tinha que ser preso. Perfeito. João, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui. De nada. Boa noite. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.